1 Timóteo, capítulo 3, e aqui retomamos a sequência da nossa edificação na carta de Paulo a Timóteo, a primeira carta. Espero que vocês estejam ligados. Fizemos uma pausa para as comemorações do aniversário da igreja e daremos sequência aqui. 1 Timóteo, capítulo 3. Nós já vimos as características dos encarregados pelo pastoreio da igreja, capítulo 3, início do capítulo 3. E agora veremos algumas características bíblicas para os encarregados do serviço na igreja. Vimos anteriormente o caráter dos homens da igreja, dos santos de Deus, que servem, de modo geral, a igreja, o caráter de santidade dentro e fora da igreja, a ideia de levantando mãos santas está no início do capítulo 2. Depois vimos a ordenança de Deus para a dinâmica na igreja, como esse serviço dos santos, inclua-se agora homens e mulheres, deveria ser exercido na igreja. Então, não está assim posto aleatoriamente. Sirva do modo como você quiser, que você quiser. Cada um faça o que achar que é melhor fazer, da forma que seja melhor para você. Não é assim. Deus instituiu não só o conteúdo, mas a forma de fazer. Por isso, as recomendações das funções, homens e mulheres, que tipo de serviço os homens deveriam exercer na igreja, portanto, serviço de liderança, supervisão do trabalho, pastoreio, e que tipo de serviço as mulheres deveriam servir na igreja, ensinando outras mulheres, edificando seus lares, enfim, isso está muito claro aqui, no capítulo 2. No capítulo 3, de maneira mais precisa, como é que esses homens chamados de santos agora deveriam exercer esse papel de liderança na igreja, na figura dos presbíteros, capítulo 3. E aí, no capítulo 3, versículo 8 em diante, a porção lida, encontramos outro ministério na igreja, o ministério do diaconato, o ministério do serviço, e como esses diáconos, esses homens, deveriam ser antes de fazer. O que deveria existir neles, de modo que o trabalho não fosse comprometido com a infidelidade, o erro. Então, nós temos a descrição aqui, a partir do versículo 8. Façamos a leitura. Semelhantemente, quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sorte da ganância, conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Também sejam estes primeiramente experimentados e, se mostrarem irrepreensíveis, exerçam, fazer o diaconato. Da mesma sorte, quanto a mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem seus filhos e a própria casa, pois os que desempenharem bem o diaconato alcançam para si mesmos justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Bom, semelhantemente, já nos obriga a considerar que aquilo que foi dito anteriormente, relacionado ao caráter dos presbíteros, também se aplica aos diáconos. Do mesmo modo como Deus exige essa talha, nas palavras de um queridíssimo irmão, do mesmo modo que esse quilate é visto nos presbíteros, também deve ser visto nos diáconos. Por isso, essa palavra aqui, semelhantemente.
Isso é muito curioso e interessante, importante, porque já explode uma construção equivocada de que diáconos são inferiores aos presbíteros. Esse tipo de conclusão pode ser tudo menos bíblica, nunca foi bíblica essa consideração. Estão todos no mesmo barco, estão todos na mesma condição diante de Deus. A pequena diferença tem a ver com a função. Mas a função não diminui absolutamente nenhum dos dois, como mesmo se aplica a homens e mulheres. Homem não é superior à mulher, nem vice-versa. A diferença consiste na função de cada um. Então, o semelhantemente nos ajuda a conservar a mente bíblica de que o serviço é uma bênção de Deus. Em alguns lugares, já ouvi, inclusive, declarações de um diácono que havia sido indicado para presbítero, e na entrevista com o presbítero, no exame, com o conselho, um presbítero disse se ele estava disposto a ser promovido. Promovido? Porque presbítero é uma escala superior. Onde está isso na Bíblia? Em nenhum lugar. De modo algum. Semelhantemente, o que se exige do presbítero, se exige do diácono. Mas o que Paulo faz aqui? Ele insiste em características indeléveis que devem marcar o fazer. Então, essas características dos diáconos, no que diz respeito ao ser, caráter, estão aqui enfatizadas como uma espécie de dupla preocupação de Paulo com o serviço na igreja. Por que ele insiste com a apresentação das características na vida dos diáconos que a igreja deveria perceber, que a igreja deveria constatar, confirmar no serviço da igreja? E é simples a resposta. Porque a igreja ocupava o âmago da preocupação de Paulo. Ele estava ocupado com o bem da igreja, e bem da igreja significava a conservação da igreja na fidelidade do Senhor. E ele entendia que a liderança ocupava um papel importante na preservação da saúde espiritual da igreja. Ele entendia que diáconos poderiam colocar todo o trabalho a perder. Ele entendia que presbíteros poderiam entornar o caldo, poderiam atrapalhar todo o andamento do trabalho. Então, era muito importante que a igreja considerasse a sua liderança como um reflexo de Cristo, porque essas características aqui, de algum modo, refletem o varão perfeito, Cristo Jesus. É lógico que a palavra diácono ou servo na Bíblia se aplica a todo crente. E ela é usada para marcar o nosso relacionamento com o Senhor Jesus Cristo. Somos servos do Senhor Jesus, no sentido de dependência. É verdade que aí é outra palavra no grego, não é? A palavra para o que é extremamente dependente, o escravo. A palavra aqui, diáconos, já é no sentido da expressão do dia a dia desse escravo. E aqui é a ação do serviço. Nesse sentido também, todos nós, além de escravos do Senhor, somos fazedores, permita-me a redundância, de ações que honram a Cristo, no seio da igreja, fora da igreja. Então, de certo modo, todos nós, crentes, servimos a igreja do Senhor Jesus. Todo crente deve ser obrigatoriamente um servidor, mesmo porque o Senhor não nos chamou das trevas para a luz, da escravidão do diabo para a escravidão do amor.
a escravidão do Senhor mesmo, do domínio do Senhor, não nos chamou para assistirmos os outros fazendo as coisas. Nós não somos espectadores dos que fazem, dos que servem. Muito bem, está muito bem feito, viu? Ó, maravilha, faça de novo. Nós não somos espectadores. Nós servimos com os crentes. Por quê? Porque imitamos o servo Jesus Cristo. Esse é o fundamento. Mas a palavra diáconos também é usada, e aqui é o caso, para se referir àqueles que servem à igreja como ministros da misericórdia, como líderes. Algumas versões traduzem a palavra diáconos por ministros. Aqueles que servem, que ministram. Nesse sentido, uso aplicado especificamente ao caso do ofício diaconal ou do diaconato, cuja tarefa é definida pelas funções que encontramos no ministério diaconal da igreja, termo usado para o ofício específico da igreja. Esse é o caso tanto aqui quanto em Filipenses, o caso em Filipenses capítulo 1, versículo 1, a mesma ideia em Atos 6, ainda que não encontremos ali, texto que foi lido na ordem aqui, não encontramos ali a palavra, o termo diácono, como aparece aqui, a expressão, a tarefa, a missão, o trabalho é o mesmo. E a razão da decisão dos apóstolos ali nos levam a concluir pelo reconhecimento desse ofício na igreja do Novo Testamento. Então, na igreja existia a junta diaconal, por assim dizer. Homens separados por Deus, reconhecidos pela igreja, para assistirem os apóstolos, atenderem às necessidades, responsabilidades específicas do serviço. Era um ministério espiritual para com os que estavam dentro da igreja, de atendimento às necessidades básicas, junto às carências dos crentes, como também o entendimento do seu papel no contexto fora da igreja, a sociedade, como bem entendeu a igreja de Genebra na época de Calvino. Em relação aos apóstolos, que tinham a tarefa de presidir, de supervisionar, de ensinar, aqueles homens de Atos, os 7 homens descritos ali, auxiliavam essa liderança nos serviços do ministério de misericórdia. Então, a grande queixa tinha gente sendo privada da assistência material. E aí a decisão foi, vamos escolher homens que atendam esse serviço de misericórdia. Ou seja, era uma obra de atendimento material e, em Atos, também tem o caráter de ação espiritual. Então, é ministério espiritual, sim, no atendimento das necessidades físicas, materiais do povo de Deus. Já vimos, então, portanto, como falamos nos versos anteriores, Paulo recomendando a eleição para presbíteros na igreja. Vimos que este ofício apontava para o ensino e governo da igreja. O objetivo era a maturidade do rebanho, era o crescimento do rebanho à imagem de Cristo Jesus. Lá em Atos, esses presbíteros precisavam se dedicar à oração e à palavra, ao ensino e à palavra. Aos presbíteros aqui em 1 Timóteo, o ofício continua ainda com este apontamento para a dedicação ao ministério da condução da igreja. E agora, a partir do versículo 8, está claramente visto aí a menção dos diáconos. A igreja deveria ter cuidado, então, na identificação desses ministros de misericórdia. Como é que a gente vai escolher, pastor Paulo? Quem sabe, pastor Timóteo, como é que nós vamos escolher esses homens para uma tarefa tão nobre, tão santa? Então, Paulo escreve a Timóteo e, dentre outros assuntos, dá o abecedário de como a igreja deveria identificar e escolher esses santos homens
para o serviço de misericórdia. E aqui encontramos algumas características. Que características a junta diaconal deveria apresentar? Então, nós temos basicamente duas áreas que são abordadas aqui. A palavra necessário, que aparece aí no verso 8, semelhantemente quanto a diáconos, é necessário. Essa palavra nos comunica que as coisas que serão ditas não podem ser ignoradas. É a ideia de vitalidade, não pode continuar sem isso. Se há cogitação de continuidade sem considerar o que vou dizer agora, parem imediatamente, porque vai comprometer. Então é necessário, não pode faltar. É como alguém que quer fazer omelete sem ovo. Não vai dar. É necessário que tenha isto. Então nós temos duas áreas aqui. Primeiro, a área do caráter. E aí, para falar sobre a área do caráter, eles precisam ser respeitáveis, diz o texto. E respeitabilidade aqui tem a ver com seriedade moral. Não é alguém sisudo, alguém que está sempre sério. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com alguém que tem caráter ilibado, moral, firme. É alguém que não é desacreditado pelas pessoas. O diácono trata as coisas sempre com seriedade moral. Ele não faz chacota com coisas sérias, não brinca com coisas sérias. Não é leviano, não é irresponsável. Diz o texto que eles também devem ser honestos e fiéis no que falam. Respeitáveis de uma só palavra. Ou seja, não pode dizer uma coisa aqui e dizer outra coisa ali contradizente. Por quê? Porque eles trabalham na assistência das pessoas na igreja. Eles precisam ser confiáveis para o rebanho. O rebanho precisa confiar neles, confiar no que eles falam, por isso precisam ser de uma só palavra. Se ensinam, não. Não inclinados a muito vinho, isto é, o álcool não deve influenciar a vida deles. Apesar de dizer sobre o excesso, é cuidadoso que o diácono considere a questão do testemunho, a fim de que não leve ninguém a tropeçar. Então é importante considerar o contexto, o lugar e o equilíbrio. Diz o texto também que o diácono não deve ser cobiçoso e de sórdida ganância. E a questão aqui está relacionada com a forma como se lida com o dinheiro. Os diáconos, na ocasião, na dinâmica da igreja aqui do Novo Testamento, chegavam a administrar os recursos materiais para o atendimento das necessidades. Esses recursos muitas vezes não passavam pelos presbíteros. Os diáconos administravam esses recursos. Eles lidavam com o dinheiro. Por isso, o cuidado com a cobiça e a ganância. O texto também diz que eles deveriam conservar o mistério da fé. O que é esse mistério da fé? É algo que estava oculto, por isso é mistério, e agora foi revelado. Mistério da fé fala do plano redentor de Deus em Cristo, anunciado no Antigo Testamento. Isto é, o diácono deve ser fiel em sua confissão e prática da palavra de Deus. Por isso, estimulamos o crescimento doutrinário dos diáconos. Eles precisam crescer no conhecimento da palavra, sim. Alguém disse que quanto mais forte é o nosso conhecimento bíblico, mais forte é a nossa consciência. Deveras. O texto também diz que eles devem ser experimentados pela comunidade da fé em todo o tempo. A ideia aqui é da igreja provando seus diáconos continuamente. Provando e aprovando. Mas a aprovação não tem a ver com o atendimento de um capricho pessoal. Esse diácono é tão bonzinho, ele faz tudo o que eu quero. Não.
Essa aprovação tem a ver com a obediência aos requisitos bíblicos, com a obediência ao Senhor, porque nem sempre as instruções do Senhor nos causam bem-estar, anímico pelo menos, no momento. O bem-estar tem a ver com a saúde da nossa alma, mas quantas vezes nós somos exortados e não gostamos? Como é que nós somos exortados? Pela palavra, pela pregação da palavra, pela leitura da palavra. Você pode numerar 300 vezes em que lê um texto bíblico e Deus lhe confrontou e você não ficou muito contente. Por quê? Porque mexeu com o seu orgulho. É assim com a pregação também. O diácono deve estar comprometido com o que Deus quer. Consequentemente, a igreja será honrada, abençoada. Então, nós temos até aqui a área do caráter, o que eles devem ser. Depois nós temos a área familiar. O caráter visto no núcleo mais íntimo. Que pedagogia maravilhosa, que dinâmica da inspiração bíblica aqui. Olha o que o apóstolo está inspirado pelo Espírito de Deus, portanto é Deus mesmo que está usando seu servo para instruir a igreja. Olha como Deus está colocando os termos de uma maneira tão clara, mas tão pedagógica, que me deixa assim embasbacado, de fato. Deus diz que o caráter é vital, não é possível servir sem esse caráter. E agora, como é que esse caráter é visto? Onde ele é provado de maneira mais clara, sem fugas? Em casa. É em casa. Aí então nós teremos ações da área familiar agora. Porque antes de servir na igreja, o rebanho de Deus, a família maior, ele precisa ser provado na família mais íntima. Sua família. É lá que ele não tem como esconder quem ele é. Caráter. É lá. Sob os olhos dos filhos, se ele os tem. Sob os olhos da esposa, se ele os tem, se ele a tem. Sob os olhos da mãe, do pai, se não é casado, todavia. É lá, no recôndito familiar, que ele não pode enganar. E então, versículo 11, nós temos a menção das mulheres. As mulheres são mencionadas aqui, requerendo delas algumas qualificações. Mulheres, à luz do contexto da carta, e à luz do contexto maior das Escrituras, observamos que as mulheres, pela ordem da criação, se submetem aos homens no lar e na igreja. E, portanto, não há abertura nas Escrituras para a ordenação de mulheres presbíteras. E também não há evidências nas Escrituras para mulheres ordenadas com o ofício de diáconos, do diaconato, no caso, diaconisas. Mas o texto faz referência às mulheres numa sessão dedicada aos diáconos. Quem são essas mulheres? Reconheço que há várias interpretações, diferentes interpretações para esse texto, essa sessão aqui. E ao considerar o contexto e a harmonia das Escrituras, sou inclinado a concluir pela interpretação que faz João Calvino ao defender que essas mulheres se referem às mulheres dos diáconos, às esposas. Porque parece ser a conclusão mais óbvia, considerando o contexto. Está falando dos presbíteros, depois ele fala dos diáconos, e aí do nada, mulheres, depois volta a falar de diáconos de novo. E tudo que ele vai falar dos diáconos tem a ver com a área familiar. Então é muito mais lógico, mais provável compreender
que essas mulheres aqui são referência às esposas dos diáconos. A palavra traduzida aqui por mulheres, no grego, também pode ser traduzida por esposas. Qualquer uma das duas palavras podem ser usadas. O contexto, então, é que vai definir. E quando olhamos para o contexto e vemos o uso do verso 2, é necessário, portanto, que o bispo seja repreensível, esposo de uma só mulher, verso 2. O verso 12 é a mesma palavra, verso 12, favorecendo o uso do verso 12, mulher como esposa. Se é o caso aqui, então podemos entender que Paulo está inserindo exigências às mulheres numa seção que está tratando de homens e diáconos. Então, o assunto, portanto, é a questão familiar dos diáconos, mesmo porque o que segue depois de como as mulheres deveriam ser é justamente a área familiar. Pois bem, as esposas dos diáconos estariam envolvidas no ministério de auxílio de seus maridos. E há muito sentido nisso. Muito sentido. Porque se nós considerarmos o trabalho dos diáconos, a natureza do serviço, entenderemos que esse diácono, se for casado e não tiver o apoio de sua mulher, sua esposa, no serviço, ele terá muita dificuldade no exercício do diaconato. Se a mulher não lhe apoiar, não lhe assistir, não lhe ajudar, provavelmente ele vai fracassar no seu ministério, muito provavelmente. Ele terá problemas em casa, porque o trabalho da diaconia vai além de abrir e fechar a igreja, irmãos. Vai além de manter a ordem do culto. Aponta para o ministério espiritual do rebanho, de dentro da igreja, aqueles que precisam de necessidades básicas serem providenciadas, como fora da igreja. Ele está 24 horas ligado nas necessidades da igreja. E se a mulher não entender isso, vai viver queixosamente, reclamando e murmurando. Há casos e vários casos, situações muito desagradáveis. Mulheres esposas que não apoiaram o trabalho de seus maridos. Um caso específico, me lembro muito bem, o marido oficial da igreja estava numa reunião no sábado pela manhã. A reunião tinha começado um pouco cedo e havia se prolongado, era mais de meio-dia. E a esposa de um dos oficiais saiu de sua casa, foi até a igreja, bateu na porta da reunião onde estava acontecendo o evento, a reunião, e disse em alta voz: se você não for para casa agora, você não vai entrar em casa. Falou para o homem, para o oficial, que era um presbítero. Eu estou lhe esperando tanto tempo em casa. Você disse que ia terminar às X hora. Se você não for embora para casa, ela armou um barraco na frente de todo mundo. Não precisa nem ir mais adiante e concluir como terminou o ministério desse irmão, não é? Não pôde mais ser oficial na igreja. Como? Então, se a esposa não acompanhar, não entender, se ela não for respeitável, se ela não for não maldizente, se ela não for temperante, se ela não for fiel em tudo, então, meu filho, meu querido, meu irmão, a igreja vai sofrer. Mesmo sem o caráter do oficialato, a Escritura estimula as mulheres ao serviço e ao apoio. Elas devem cuidar do que falam. Não podem ser, em hipótese alguma, não podem ser fofoqueiras. Em hipótese alguma.
Não podem ser cismáticas, que vivem criando problemas. Devem ter cuidado com o que falam, devem ter cuidado com como falam. Devem ter sobriedade mental, no caso aqui, temperantes. Não tem que haver nada que atrapalhe a lucidez de discernimento dessas mulheres. E mulher que fala e depois pensa. Ela fala e depois pensa. Aí, quando pensa, vê que falou uma bobagem. E aí, para consertar? Cuidado com a língua. Ah, mas eu falei a verdade. A fala da verdade tem a ver com a forma como se diz. A verdade em amor, o objetivo. Muitas vezes a verdade foi lançada ali para provocar um incêndio na casa, porque foi fora do tempo, fora do lugar, fora de hora. E Deus sabe qual foi a motivação. Eu quis mesmo acender um pavio, quis ver aquilo explodir. Porque eu estava com aquela pessoa por aqui. Eu disse mesmo. Isso causou uma destruição terrível. Mulheres precisam ser sábias com o que dizem, como dizem, porque dizem. Não podemos brincar com isto, meus irmãos e minhas irmãs. É muito sério isso. Por isso está aqui uma sessão dedicada ao apoio das mulheres, ao trabalho dos diáconos. Então, de certo modo, a questão do serviço não está apenas condicionada ao diácono. Por isso que disse anteriormente, no início, que todo crente é chamado para o esteio do serviço. Veja aqui que bênção, as mulheres servindo também no apoio, no trabalho dos seus maridos. Tanto a instrução das mulheres no serviço, quanto das mais velhas servindo as mais novas. Em outras áreas do serviço, na instrução. Vivemos um tempo de uma intolerância, de uma impaciência fora do normal, geracionalmente falando. As mais jovens não querem escutar as mais velhas mais. Acham que o que elas têm para dizer é coisa fora de moda, que elas não sabem o que estão dizendo, que elas não perceberam que o mundo mudou, elas não têm nada para contribuir. E as mais velhas não têm paciência e disposição para caminhar com as mais novas, não têm paciência, muitas vezes, de entendê-las, aprender com elas também. Vivemos num hiato geracional assustador, e se isto continuar, eu não sei o que nos espera lá na frente, no sentido temporal. A igreja é essa grande oportunidade, esta agência intergeracional. Aqui nós temos gente de faixas etárias distintas, crianças, jovens, adolescentes, homens, mulheres, adultos, todos convivendo juntos. Que grande oportunidade de crescimento mútuo, de aporte mútuo. E o que acontece muitas vezes? Nós setorizamos a igreja. As sociedades internas são uma bênção na vida da igreja. Eu amo as sociedades internas. Mas quando elas são vistas como pequenas igrejas dentro da igreja, é um problema isso. Porque divide. Elas devem ser usadas para a expressão do serviço na igreja em vários flancos. Não, essa é a atividade da SAF, ninguém participa. Essa é a atividade da UPH, e então a mocidade não participa. Que bobagem, é da igreja. É atividade da igreja e esses irmãos, essa sociedade está liderando, mas é a igreja ali. Troca de crescimento, conhecimento, e nós vamos perdendo
estas informações, esses núcleos importantes, porque estamos afogados em coisas que nós introjetamos que não são bíblicas. Não são bíblicas. Então nós encontramos aqui mulheres mais velhas ensinando as mais jovens aprendendo. SAF, por exemplo, não é só para a mulher velha, é também para as mulheres idosas. Mas não só, é para as mulheres da igreja. Adolescentes, jovens. As SAFs por aí com garotas de 17 anos fazem parte da SAF. Se identificaram com a SAF? Querem servir na SAF? Qual o mal disso? Querem servir? A SAF não tem nada para aportar para a mocidade. Como não tem? Que bobagem é esta? Como não tem? Claro que tem. Todos nós temos algo para aportar se somos bíblicos. Há coisas que precisamos desconstruir, irmãos, que não são bíblicas. E aí o texto volta no versículo 12. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem seus filhos e a própria casa. Marido de uma só mulher, governante dos seus filhos, da sua própria casa. Em suma, está dizendo assim, ele tem que provar sua liderança em seu lar. É isto. Precisa provar sua fidelidade a Deus no seu lar antes de exercê-la na igreja. O texto diz que os que desempenharem bem o diaconato alcançam para si mesmos justa proeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Honra a quem honra a fidelidade. Os que honram a fidelidade e cumprem a tarefa com excelência, diz o texto, são honrados. Tiago 4 diz assim, humilhai-vos na presença de Deus, do Senhor, e Ele vos exaltará. Quem é que vai honrar esses homens que foram fiéis no serviço? O próprio Deus vai honrar. Na carta de Pedro, primeira carta, nós lemos, humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, completem, vos exalte. Quando um crente vê um diácono exemplar, bíblico, que cumpre com fidelidade a sua tarefa, estimula a igreja a imitá-lo e, consequentemente, a igreja o tem também em alta estima, alta consideração. Ah, meus irmãos, vitais características na liderança servidora, tanto para presbíteros quanto para os diáconos, revelam como Deus ama a sua igreja, como Deus cuida da sua igreja, porque essas orientações, determinações foram dadas pelo próprio Deus, mostrando a maneira como Deus preza pelo cuidado do seu rebanho. Tanto a igreja quanto a liderança precisam estar debaixo de oração e integridade. Não é uma tarefa fácil, mas aquele que chamou homens para o serviço da liderança há de capacitá-los. E as ovelhas oram por esses homens. As irmãs servem, assistem, apoiam. A igreja bebe, se alimenta, se fortalece. Amém. Vamos orar.